segurança nas operações. Olha só, essa frase aqui, quando a gente fala, ela se aplica em qualquer coisa, seja segurança na operação que eu faço lá em casa, seja na operação que eu faço em uma ocorrência, seja no treinamento, seja num rapel esportivo que eu vou praticar com os meus clientes. Não importa, a segurança das operações, elas têm que ser preservadas independente da situação. E quando a gente fala disso, se a gente for fazer uma pesquisa rápida lá no YouTube, a gente vai ver que a maioria das coisas que aconteceram errado, dos acidentes, eles aconteceram aonde? Em ocorrência real ou em treinamento? Onde é que vocês acham? Tá? Onde é que vocês acham que isso aconteceu? Justamente em treinamentos. Porque em treinamentos muitas vezes a gente quer burlar esses sistemas de segurança e essa cagada acaba acontecendo. Então, para que isso não aconteça, a gente preserva o máximo dessas operações e o máximo dessa segurança desses procedimentos, independente da situação que eu estou trabalhando. E para isso, a gente precisa de uma coisa muito básica. Para iniciar isso aqui, a gente não consegue fazer nenhum tipo de algo organizado se não houver uma coisa chamada planejamento. Eu me planejei hoje para vir aqui, para fazer essa aula aqui, para fazer com esse sol que está aqui. E aí, esses dias, quando eu fui gravar, alguns dias atrás, porque demorou para parar a chuva, demorou pelo menos uns 4 dias para parar de chover. Aqui em Jaraguá chove demais e quando começa não para mais. Quando o dia que eu planejei, na noite anterior, eu contei para vocês, né? Planejaram todo arrumado na minha mente para vir fazer essa aula nesse lugar aberto, nesse lugar, nesse sol, nessa coisa toda. E de repente começou a chover, caiu o mundo, ficou 4 dias chovendo. E aí eu perdi esse fio da meada e não consegui fazer mais naquela data que eu planejei. Mas esse planejamento ele também conta com percalço do caminho e ele tem que ser readaptado conforme as situações forem chegando. Quando eu estou numa ocorrência, quando eu estou num treinamento, quando eu estou fazendo uma prática esportiva, o planejamento ele é necessário para me dar um norte, para me dar uma linha mestre. Não quer dizer que eu vou ficar engessado nessa linha mestre e não vou fazer mais nada além disso. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que é o norte, é a linha mestre e que pode haver um desvio ou outro nesse meu planejamento de acordo com a situação que eu vou enfrentar, de acordo com vários fatores que podem ser encontrados dentro de uma cena de ocorrência, dentro de um treinamento, dentro de uma prática esportiva, tá? Primeiro ponto, planejamento. Planeje antes de fazer qualquer coisa, faça um plano de aula para saber da melhor forma que você vai executar a tua aula. Faça realmente um planejamento no deslocamento para a ocorrência, para quando chegar lá naquela ocorrência, saber exatamente cada função, o que cada um vai fazer, beleza? Esse é o primeiro ponto que a gente vai falar, planejamento, extremamente necessário para qualquer coisa que a gente vai operar. Outra coisa que a gente faz, depois que planejou esse processo todo, e é extremamente importante isso, é avaliar o local. Eu vim aqui, avaliei esse local, olha só. O local tá bonito, tem um rio passando, seguro, não vai ter enchente agora porque a água já baixou. Só que eu não planejei que as pessoas iam estar passando talvez naquele momento. E eu tenho que me atentar a isso. Quando eu falo de uma ocorrência ou de um treinamento, eu tenho que me atentar que vão ter outras pessoas externas a isso. Isso a gente consegue através da avaliação do local. Como eu vou fazer uma boa avaliação e como é que eu vou fazer para que isso não se torne um problema para mim? Através de isolamento. Aqui, enquanto eu estou gravando para vocês, eu não consigo isolar, né, a ciclovia ou isolar essa via verde toda aqui para que possa fazer uma filmagem só para mim, essa exclusividade. Eu não consigo. Mas eu consigo sim achar um melhor local para fazer essa filmagem e executar esse trabalho da melhor forma possível, beleza? Se eu estou numa ocorrência, eu consigo isolar o local através de polícia militar, aquela coisa toda, e ninguém vai entrar para atrapalhar a minha cena ou para fazer se tornar mais uma vítima. Se eu estou fazendo um treinamento, eu consigo isolar aquela área para que só os meus alunos entrem ali e a coisa fique mais didática. Então, nesse processo todo, dependendo do local eu consigo fazer isso, dependendo do local eu não consigo. Isso a gente faz aonde? Avaliação. Lá na avaliação do local. É lá também que a gente vai identificar riscos, né, perigos latentes ali naquela cena que podem trazer um determinado problema para mim, e através disso a gente vai ter que colocar medidas de controle para esses riscos, esses perigos que vão estar lá na cena, beleza? Então esse processo todo a gente faz já na chegada. Eu posso fazer isso prévio? Posso. Eu posso pegar uma foto do Google Maps, por exemplo, e olhar lá aquele meu local que eu vou estar executando um treinamento, que eu vou estar atendendo a ocorrência, e vendo qual que é a característica, qual que é a geografia daquele ambiente. Mas só quando eu chegar lá na cena que eu vou ter realmente a certeza de que aquilo está de acordo com aquele mapa. Em algumas ocorrências a gente chega, e isso aconteceu em 2020, quando a gente atendeu uma ocorrência de deslizamento de terra na cidade de Presidente Getúlio, onde a gente chegou e a gente pegou, antes de ir para lá, uma foto do Google Maps, né, e olhamos mais ou menos como era a região. Quando a gente chegou lá, a gente viu que aquela região estava totalmente diferente
do que a gente tinha visto lá na internet, porque justamente foi um desastre natural, que houve um deslizamento gigante e que várias casas haviam sido soterradas. Então esse processo de avaliar prévio, às vezes pode ser diferente daquela avaliação que eu vou fazer no local. É importante fazer essa avaliação prévia? Sim, é importantíssimo. Por quê? Porque eu já vou prever algumas coisas, mas também é importante eu reavaliar lá no local e verificar realmente quais são os perigos, os riscos que eu vou encontrar naquela cena, para poder colocar os recursos aí, os recursos e necessidades para contrapor aquele problema que eu posso encontrar. Terceiro ponto são recursos adicionais. Nesse momento que eu estou gravando aqui contigo, olha só, a câmera deve estar percebendo que ela está tremendo. O que eu vou solicitar aqui? Eu vou solicitar um recurso adicional. Nesse caso aqui, a Sabrina, vem cá Sabrina, vem cá, ela tem vergonha, vem cá. A Sabrina, ela vai segurar o celular para que não trema. Eu pensei em colocar ela aqui segurando, só que às vezes a mão dela vai tremer mais. Então às vezes esse meu recurso adicional, ele não é talvez o adequado para aquela cena que eu estou trabalhando. Então eu tenho que saber realmente qual recurso é o mais adequado. Às vezes é mais fácil eu deixar essa câmera tremendo um pouquinho e você capte o meu áudio e esse áudio fique legal para você, você consiga escutar, do que eu colocar a mão dela e ficar mais tremido do que já está. Então esse tipo de situação a gente adequa de acordo com a nossa realidade. O meu recurso adicional, é necessário eu colocar a Sabrina aqui atrás segurando a câmera? Vai fazer tanta diferença assim? Ah não, vai fazer diferença porque tá vindo um furacão, ela vai segurar ali, daí vai ficar legal, não vai voar o meu tripé aqui. Beleza, ela faz isso, ela executa de forma adequada. Esse recurso adicional, ele foi necessário para determinada cena. Agora, vai fazer diferença ou eu vou ter que parar essa operação? Ou eu vou ter que pedir outro recurso adicional? Não, eu vou ter que conseguir outro tripé ou colocar alguma coisa que faça com que o vento não venha nesse tripé para derrubar ele. Estão me entendendo onde é que eu quero chegar? Eu quero dizer o seguinte, que o meu recurso adicional ele tem que ser adequado com a cena que eu estou enfrentando, com a situação que eu estou enfrentando. Se eu tiver um recurso adicional inadequado, eu vou estar jogando o recurso fora. Assim também como a gente vai chegar em muita situação, em treinamento e ocorrência, e aquelas pessoas não querem chamar recurso adicional, porque a gente tem uma coisa chamada ego inflamado, isso é natural do ser humano, o ego inflamado, não, eu não vou chamar porque é o seguinte, se eu chamar, vai ficar assim, pô, o cara não conseguiu resolver a ocorrência sozinho, não conseguiu dar treinamento sozinho, e aí, esse cara é fraco, né? É isso que vão falar, isso que vão falar de mim. Cara, não tô nem aí. Qual que é a importância aqui nesse momento? Aquela pessoa que está recebendo o atendimento, está recebendo minha instrução, ela não está nem aí. Se a minha camiseta é azul, verde, amarela, rosa, não está nem aí. O que ela quer? Fala pra mim, o que ela quer? Ela quer receber o melhor atendimento, seja como cliente, seja como vítima. E para isso, eu preciso saber que o meu planejamento tem que ser necessário e ele tem que ser adequado ao que eu vou estar executando. Que esse planejamento ele pode mudar de acordo com a situação. Eu tenho que saber que a avaliação correta do local vai me trazer uma facilidade muito grande no dimensionamento e no controle dos riscos que eu vou ter nessa cena. E ele também tem que saber o seguinte, que os recursos adicionais têm que ser dosados de acordo com a minha necessidade. Se eu preciso X, chamo X. Se eu preciso Y, chamo Y. Agora eu não vou chamar precisando do X, não vou chamar o Y. Eu vou fazer o que tem que ser necessário para que eu consiga isso na minha missão. Beleza? Captou essa mensagem? Trabalhe com o que você tem, faça o que você pode com as melhores situações que você conseguir. Beleza? Vamos dar e vamos para a próxima aula.